Super boa noite. Live de hoje vai falar sobre irritação. Quem nunca fica irritado, né? Quem nunca se sente irritado, principalmente com o comportamento do outro, né? Seja bem-vindo aí. Estou tentando aqui. Boa noite. Estou tentando, mas não estou conseguindo aqui. Fixar comentário. Foi. O outro que me irrita é a live de hoje. Sejam todos bem-vindos. A irritação faz parte da nossa vida, mas aprender a ter autocontrole também faz parte. Será, né, que as pessoas conseguem lidar com a irritação? Bora falar sobre isso hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, sou psicóloga e sexóloga, atendo há mais de 12 anos no consultório. Eu amo atender os meus pacientes e amo ver cada vez mais eles voltando com menos crises, cada vez melhores, se desenvolvendo, vivendo a vida e fazendo coisas que antes eles não conseguiam aí fazer. Seja bem-vinda, Ju. Bora começar essa live de hoje. O tema é o outro que me irrita. E eu quero fazer aí essa pergunta, né? Será que você passa muitas vezes irritação com o outro? Será que você sente irritação com o outro? Será que você consegue aí ter esse olhar? Se você passa irritação, você se sente irritado com o comportamento, com o jeito do outro? Como é que você lida com isso, né? Boa noite aí, Ju. O que eu quero falar? Seja bem-vindo aí, Rafa. Boa noite. A live de hoje é o outro que me irrita. Como é que a gente aprende aí a lidar com essa irritação? Bem-vinda, Dilmara. O que eu quero ensinar para vocês hoje aqui? Ferramentas práticas para lidar com isso no dia a dia, com a irritação, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, isso é o que nós vamos aprender hoje aqui, isso é que eu vou ensinar sobre a questão da irritação. Preparados aí? Vou começar a falar sobre irritação, dúvidas e perguntas, se quiserem deixar aí no comentário, eu vou falando ao longo da live. Ok? Combinados? Bora lá começar essa live? Né? O tema é esse, o outro que me irrita. Eu escuto muito isso no consultório. Fulano fez tal coisa que me irritou, ciclano me irritou, o comportamento, às vezes a respiração do outro me irrita. Eu escuto muito essa questão da irritação, então eu trouxe essa live para a gente falar disso. E também lá no finalzinho da live eu vou falar a base na infância. O que faltou na nossa infância para a gente acabar ficando tanto irritada assim com as pessoas, com o comportamento do outro, ou às vezes até querer que o outro mude de comportamento para não me irritar. Que isso é algo bem complicado. A irritação, né? O que significa essa irritação? É uma expectativa muitas vezes não atendida. Então a gente tem uma expectativa e não adianta falar assim, não tem expectativa porque a gente tem. E às vezes eu acho que o outro, né, que não está atendendo a minha expectativa é o causador da minha frustração, da minha irritação, da minha raiva. Mas não, eu criei uma expectativa, ela não se concretizou e eu muitas vezes não tenho esse entendimento que não é o outro que me desabonou, não é o outro que me frustrou. Eu criei uma expectativa muito maior do que deveria. Então, essa expectativa não atendida é uma irritação que vai nascer quando a gente cria uma imagem de como o outro deveria agir, de como o outro deveria ser, e esse outro não corresponde. E muitas vezes esse outro não me prometeu nada, mas eu fico com raiva do outro. E eu não tenho esse olhar que, na verdade, não é o outro, é eu que criei uma expectativa. Faz sentido isso para vocês? Então é esse o olhar aí. Às vezes a gente espera, por exemplo, que o outro seja pontual, que ele seja cuidadoso, que ele seja educado com a gente. E quando isso não acontece, a gente vai se sentir desrespeitado. Então, de novo, é uma expectativa. A expectativa é algo que está muito em voga na internet. Não sei se vocês já viram, às vezes, um restaurante, um parque, algum lugar na internet super interessante. Quando você chega lá, não é nada daquilo. Às vezes é um espaço pequenininho, que quando você olha, você fala, nossa, né? Não é aquilo que eu tinha imaginado, porque você viu um vídeo no Instagram, você viu um vídeo na internet, quando você chega naquele lugar, não é aquilo que você imaginava. Isso é uma expectativa não atendida, você ficou decepcionado. E aí foi o lugar?
Será que foi o lugar que te decepcionou? Foi a imagem que você viu? Foi o vídeo todo cheio de equipamentos, todo elaborado, todo bem editado, né? Que faz toda uma diferença. E aí, quando você chega lá, não é aquilo. Então, será que foi o lugar ou foi a sua expectativa que era muito maior em relação àquele lugar? Ou também a irritação vai mostrar uma necessidade minha não atendida. E muitas vezes, para quem me segue, para quem me conhece, muitas vezes a gente não verbaliza. Às vezes você queria comer uma pizza hoje e você não fala para sua família, para o seu namorado, para o seu marido, para os teus filhos, e aí eles querem comer, sei lá, restaurante japonês ou qualquer outra coisa, e aí você fica frustrada, chateada, irritada, porque ninguém quis comer pizza. Mas em momento nenhum você verbalizou que você queria comer pizza. Então, muitas vezes a nossa irritação também vem da nossa falta de boa comunicação, de comunicação assertiva, de verbalizar o que a gente quer. Mesmo que meu pedido não seja atendido, eu preciso verbalizar o que eu quero. Então, quando a minha necessidade não foi atendida, muitas vezes eu vou ficar irritado e achando que o outro é o causador da minha irritação, mas não. E se eu não verbalizar o que eu preciso, né? Qual que é a minha necessidade, isso não quer dizer que o outro tem que fazer para mim, mas se eu não verbalizar, não tem como ele saber, porque ele não tem bola de cristal. Então, muitas vezes a irritação também vem dessa necessidade não atendida. Outra coisa é quando a irritação, ela fere os nossos valores. O que são valores, né? Honestidade, pontualidade, dentre tantos outros. Ser fiel. Então, muitas vezes, também quando o outro, né? Ou acontece uma situação, olha para vocês verem como eu falei, o outro, mas não quer dizer que necessariamente é o outro. Quando a gente sente que o nosso valor ele foi ferido, ele foi desrespeitado, muitas vezes eu vou ficar irritado ou irritada. Então, cada pessoa ela vai ter um valor, né? E esses valores são coisas que a gente aprende ali a ter mais ou menos 8, 10 anos de idade. Depois disso, eu falo que fica cristalizada como se fosse a base do prédio. Fica ali um concreto e o que a gente aprendeu está aprendido. Então, os valores que você adquire na tua infância, você vai levar para sua vida, que é aquele exemplo que já está bem batido, tá todo mundo já careca de saber. Quando você passa numa entrevista, depois de 3 meses de trabalho, você é efetivado, e aí o teu chefe pede para fazer caixa 2, só que você é uma pessoa honesta, você não concorda com isso, você, por precisar do trabalho, você acaba fazendo, e aí você não dorme mais, começa a ter crise de ansiedade, começa a não querer mais ir para esse trabalho, e até que você entende que não dá mais para trabalhar nesse trabalho, porque está ferindo o valor da honestidade. Então, o valor, ele está muito ligado a isso, coisas que a gente entende que são importantes e que a gente aprendeu na nossa infância. Então, quando a gente tem o nosso valor desrespeitado, né, organização, pontualidade, ética, dentre outros, existem muitos valores que a gente posso até pensar em fazer uma aula sobre isso, que é bem interessante, uma live sobre isso. Então, muitas vezes a gente vai se sentir irritado, desrespeitado, e vai achar que é o outro. Mas muitas vezes o meu valor não é igual ao do outro, e eu não vou mudar o outro não vai mudar para me agradar, o outro não vai mudar só para eu não me irritar. Eu é que vou aprender a ter jogo de cintura para lidar com essa situação. E de uma forma boa, porque às vezes a gente não consegue ter jogo de cintura. A gente acha que tá tudo bem, mas não tá. Eu posso falar mais sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Quando o outro age contra os nossos valores, a gente vai se sentir irritado, porque a gente vai acreditar que aquilo é essencial pra gente, que aquilo é muito importante e que o outro está me ferindo, está me desrespeitando. Por exemplo, na questão de pontualidade, né? Eu sempre falo que quando um é super pontual no relacionamento, o outro não está nem aí para o horário. E isso vai dar briga, e isso vai dar problema, com certeza. Então, por o outro não respeitar a minha pontualidade, eu vou ficar muito irritada. E aí eu tenho que conversar sobre isso, eu preciso entender isso. E também o outro precisa entender o quanto aquilo é importante para mim e se é possível ele fazer. E se ele não fizer, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que eu vou lidar com essa irritação? Vou falar mais sobre essas dicas de como a gente ter jogo de cintura mais para o finalzinho da live. Ou a gente vai ficar muito irritado quando as nossas feridas emocionais antigas, elas são desrespeitadas, quando elas são ali cutucadas, quando elas são ali evidenciadas. Então, às vezes, você tinha um comportamento que não era legal,
você mudou de comportamento, agora você age diferente, e aí alguém lembra disso, e aí você vai ficar muito bravo, vou falar palavrão aqui, vai ficar muito puto, vai ficar irritado com o outro. Mas, na verdade, não é o outro que está te irritando, é o fato de estar sendo tocado, de estar sendo ali mexido numa ferida antiga, emocional, que às vezes nunca foi resolvida de uma forma adequada. Então, é isso que pode acontecer. Às vezes, o comportamento do outro vai tocar em algo que já doeu antes. Vai gerar um gatilho ali para você, e como você não está bem resolvido nessa ferida emocional, o que vai acontecer? Você vai se irritar achando que o outro é o problema. Mas, na verdade, é você que precisa lidar com as suas feridas emocionais, e a gente lida com elas na terapia. Não tem outro jeito, e eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco, não, mas isso é sério, eu sempre falo sério, que fazer terapia é cutucar a ferida inflamada para que a gente possa tirar aquele pus, aquela inflamação, dar-lhe pomada, que vai doer, e aí conforme o processo vai acontecendo, vai cicatrizando e vai fechando aquela ferida. Então, fazer terapia, né, fazer psicoterapia, muitas vezes é mexer em feridas que não cicatrizaram e estão inflamadas. E vai doer. Porque a esse momento, neste ponto da sua ferida, não tem anestesia que segure para te aliviar a dor. Então, não tem muito para onde correr. Outras vezes, é quando alguém te interrompe o tempo todo. Você está tentando conversar, está tentando explicar alguma coisa numa linha de raciocínio, e sempre tem alguém ali que vai te cortar, não vai deixar você falar. E aí isso pode te ativar memórias da sua infância, quando você não se sentia ouvido, quando você não tinha o poder de voz, de falar, de se expressar. Então, às vezes, o outro, sem perceber, sem saber das suas dificuldades lá na infância, ele vai fazer comportamentos que vai te irritar. Mas o outro, ele só está ali disparando um gatilho. Ele não é o responsável por você ficar irritado. E a gente não tem que esperar que o outro mude para que a gente não se irrite. Isso não existe. Eu sempre brinco também no consultório. Imagine se você, quando começou a dirigir, era ruim de volante, não tinha o controle do volante, e a gente teria que tirar todos os postes da cidade para você não bater. Inviável. Totalmente inviável. Então, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com a vida, sem que o outro mude, sem que as coisas mudem para me agradar ou para eu não me irritar. Eu escuto muito isso também, às vezes, em falas de relacionamento. Às vezes, a esposa ou a namorada fala: mas eu fui grossa com você porque você me provocou, porque você fez algo que me irritou. Ou às vezes o teu marido, o namorado fala a mesma coisa. Ou quando a gente fala de relacionamento tóxico, ou quando tem agressão no relacionamento. Eu bati nela porque ela me provocou, porque ela me irritou. Eu bati nele porque ele me irritou. Eu chutei o cachorro porque o cachorro não parava de latir. Então, o outro não tem que mudar para você não se irritar. E você também não tem que agir de uma forma grosseira, impulsiva e agressiva, porque você está irritado. Você tem que aprender a lidar com a sua irritação. E aí a gente aprende isso também na psicoterapia, buscando aí autocontrole para que você não se sinta mais assim. Essa é a grande sacada, tá? Ou também o outro pode disparar gatilhos na gente, por isso que a gente vai se irritar. O que seriam esses gatilhos? Às vezes o outro faz algo sem perceber, que acaba te lembrando de traumas, de situações vividas anteriores, e ele não tem, né? Ele não tem um mapa da sua vida, ele não tem a sua história, mesmo que às vezes ele conheça um pouco de você, às vezes ele vai falar algo que vai disparar um gatilho e você automaticamente vai se irritar, e você vai agir com uma agressividade, com uma impulsividade, e você vai até muitas vezes magoar o outro, ou às vezes criar uma situação ruim, porque quando a gente está nervoso, irritado, muitas vezes a gente fala ou faz coisas que a gente não gostaria de fazer, mas a gente acaba aí pisando na bola também. E o que às vezes também gera irritação é a interpretação do que a gente faz. Muitas vezes não é o que o outro fala, é como eu interpreto o que o outro fala. Eu sempre falo muito isso no consultório. Eu trabalho muito com comunicação assertiva. Eu ensino muitos pacientes a se comunicar, a verbalizar, a dizer o que sente, o que pensa, se impor. E quando eu falo impor, não é exigir goela abaixo que o outro fala. Se impor e dizer: olha, não concordo, não quero isso, né? Ou dessa vez vamos na churrascaria, mas da próxima eu quero ir na pizzaria.
impor a dizer o que você pensa, o que você sente, né? Não é o impor goela abaixo, não é isso. Então, muitas vezes, os mal entendidos fazem com que exista uma irritação, faça com que exista uma agressividade e que eu perca aí a mão. E muitas vezes eu vou achar que é o outro que está me irritando, mas é eu que não estou sabendo lidar com aquela situação, porque houve uma interpretação errada daquele comportamento, daquela fala, e isso mexeu comigo. Né, muitas vezes, duas pessoas elas podem viver a mesma situação e elas podem reagir de forma diferente. Muitas vezes o que te incomoda, o que te irrita no outro, às vezes para o outro é normal. Às vezes o outro fala alguma coisa de você e essa fala acaba doendo, acaba pesando em você, mas o outro não viu que foi tão pesado, ele não viu que ele te magoou. Para ele foi só mais uma fala, só foi um comentário. Então, muitas vezes a irritação, ela está direcionada ao outro, mas sou eu que preciso aprender a lidar com aquilo, sou eu que preciso aprender a ter autocontrole, porque eu não consigo mudar o outro, eu não consigo controlar o outro, porque as pessoas, elas não são um controle remoto, elas não são robôs, elas não são objetos, né? Eu sempre falo, olha, posso pegar esse copo aqui e tacar na parede, quebrar esse copo, porque ele é um objeto. Eu posso colocar ele onde eu quero, porque ele é um objeto. Mas eu não consigo fazer isso com uma pessoa. Eu não posso fazer com que essa pessoa faça coisas que ela não quer, porque ela pensa por si só, ela tem os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Então, quando a gente pensa que eu tenho que mudar o outro para eu não me irritar, estamos errados. Já partiu de um pensamento errado, o outro não tem que mudar para me agradar. É algo muito importante isso aqui. E tem a questão do espelhamento e a projeção, que eu sempre falo que é a filosofia do espelho, né? Muitas vezes, o que irrita no outro é aquilo que eu preciso mudar em mim. Às vezes não é exatamente na mesma proporção, mas fala muito de mim. Porque é como se o outro fosse um espelho. Eu não consigo me ver. Eu sempre falo, se eu estiver com uma maquiagem borrada aqui, e eu estiver sem espelho, sem celular, sem câmera, se eu não estou tirando foto, muitas vezes eu não vou ver que a maquiagem está borrada. Para que eu veja essa maquiagem borrada, o outro precisa me apontar. Quando o outro me aponta, ele é um espelho para mim. Então ele diz, olha, você está com o rosto sujo de maquiagem, está borrado. E muitas vezes os comportamentos que me irritam no outro é justamente aquilo que eu preciso mudar. Às vezes eu escuto muito isso, mas eu não gosto de pessoa folgada. Só que a pessoa, ela tem comportamentos que ela age exatamente assim. Às vezes não tão folgado como aquela pessoa que ela não gosta, mas ela tem comportamentos assim. Às vezes ela fala, eu não gosto de quem fala alto, mas ela é uma pessoa que fala alto, gritando, né? E às vezes tá todo mundo ali no ritmo, no mesmo ritmo baixinho, e a pessoa tá falando gritando. Então, o outro, ele acaba sendo um espelho. Tudo aquilo que te irrita no outro, com certeza, é algo que você precisa mudar em você. Ou quando várias vezes as pessoas falam que você precisa de ajuda, que você precisa de terapia, você fala, não, eu não preciso. Justamente as pessoas que falam que não precisa de terapia são as pessoas que mais precisam. E elas não conseguem reconhecer nelas, elas não conseguem reconhecer que muitas vezes a convivência com ela é muito difícil por conta da agressividade, da irritação, da interpretação errada das coisas que acontecem. Então, quando a gente tem esse olhar, né, de perceber no outro coisas que me incomodam, fala muito de mim. O que eu preciso mudar em mim? Porque tem algo que está me incomodando no outro, mas fala muito de mim. Se a gente fica irritado com alguém, por exemplo, que é desorganizado, a gente também pode perceber que talvez eu não sou tão organizada. Pode ser que em algumas coisas eu sou muito organizadas, mas em outras não. E é justamente nessa outra que eu não sou organizada e que eu não estou percebendo que é onde eu preciso mudar. É justamente isso. E por que a gente tem dificuldade de se perceber? Porque a gente não tem autoconhecimento. Embora autoconhecimento é algo que a gente faz, né? Eu faço comigo mesmo, esse autoconhecimento ele vai vir na psicoterapia. Ele vai aparecer na psicoterapia, a gente vai perceber. Eu sempre falo, percebe que você funciona melhor assim, percebe que você se dá melhor de tal coisa, né? Quando o paciente vai trazendo ali alguma situação, vou mostrando para ele, olha, eu reforço, isso é autoconhecimento. Você funciona melhor assim. Nem todo mundo funciona melhor no home office. Nem todo mundo funciona melhor no presencial. E aí, às vezes, vem esse tipo de conversa. Você percebe que o home office não é tão interessante? O que você vai fazer de diferente
para não ficar nesse tédio todo do home office. Vamos mudar isso. Já que não dá para mudar o home office, o que você pode fazer durante o seu final do dia? E muitas vezes, quando a gente percebe esses comportamentos que irrita, que incomoda no outro, muitas vezes a gente não aceita que a gente precisa também mudar esses comportamentos em nós. Olha que interessante. Essa dificuldade de percepção é o que a gente trabalha na psicoterapia. É o que a gente vai levar para o consultório e vai ter esse entendimento lá melhor, tá? E outra coisa é o estado emocional interno. O quanto você se irrita depende muito do seu estado interno. E muitas vezes a gente não percebe se a gente está chateado, se a gente está com muita preocupação na cabeça, se a gente está triste, se a gente está magoado. E essa irritação também, às vezes, tem momentos, né? Eu sempre falo isso, principalmente para as mulheres. Naquela semana de TPM, às vezes a sua paciência, que você consegue ter autocontrole no dia a dia, naquela semana de TPM, você vai estar mais sensível, você vai estar mais grosseira, mais irritada, e eu preciso sinalizar para as pessoas que convivem comigo. Olha, essa semana é mais tensa, então evita trazer picuinha, evita trazer problema, porque pode ser que eu te dê uma respostada. Não é porque eu quero não, mas é porque eu estou de TPM. Então, isso faz toda a diferença, de ter a percepção que eu estou mais irritada porque eu estou de TPM. Então, uma coisa que talvez não me irritaria num dia normal, vai me irritar com mais intensidade. E, de novo, não é o outro. A gente precisa parar de acreditar que o outro tem que mudar para eu não me irritar. A gente precisa parar de acreditar que o outro é o causador dos meus problemas. Não é. A Ju tá dizendo que ela sempre avisa. E isso é muito importante de ter essa percepção, que eu tô numa semana mais sensível, tô numa semana mais triste, mais chorona, não vou ver filme que vai me fazer chorar. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção e de sinalizar para o outro, porque o outro não tem como saber isso, ele não vai adivinhar, ele não tem bola de cristal. Ou muitas vezes, quando a gente está cansado, estressado, sobrecarregado, a tolerância vai diminuir. Então, se você está num ritmo muito mais puxado, você vai ficar mais irritado. E, de novo, vou reforçar aqui, gente, vou ser chata com vocês hoje. O problema não é o outro, é como eu lido com isso. E se eu percebo que eu tô numa semana mais difícil, às vezes eu também vou dar uma isolada. Gente, vou ficar mais na minha. Eu vou evitar conversar tanto assuntos polêmicos, porque vai dar BO, vai dar ruim. A Deia tá dizendo aqui que fica mais dramática. Fica assim, ficamos mais dramática. A comunicação é tudo, sim, Ju. Eu trabalho muito comunicação assertiva, gente. Eu amo. E muitas vezes, quando a gente começa a ser mais assertivo, as pessoas acham que a gente tá sendo até grosseira. Deu uma travada aqui, deu uma engasgada. Mas o assertivo, ele não é grosseiro. Como ele é mais papum, mais direto, quem fica, não está acostumado, quem fica mais enrolando, né, fica mais no embromation, ele não tá tão acostumado. Mas a comunicação assertiva é vida. Eu sempre falo que muitas vezes os casais eles se separam não por falta de amor, mas por falta de comunicação, por mal entendido. Vira e mexe. Eu faço isso muito na terapia de casal. É muito gostoso, né? Mostrar esse olhar. Tá vendo? Vocês brigaram aqui por causa de mal entendido. Olha ali, ó. Vocês brigaram ali por causa de mal entendido. Um falou A, o outro entendeu B e o outro já interpretou como C e não era nada daquilo. Então, o mal entendido também gera muita irritação. E às vezes o problema não é a atitude do outro, não é o comportamento, a forma com que o outro age, a forma com que o outro faz. É quando você está indisponível emocionalmente, né? Você não está ali para lidar, às vezes até a respiração, já ouvi isso de pessoas, nossa, quando eu estou irritada, até a respiração do outro me incomoda. Mas não é o outro, não é a respiração, ele sempre respirou assim do teu lado, mas é que você não está bem. Olha que interessante. E a gente sempre joga para o outro. A gente não se responsabiliza pela nossa irritação. E eu vou explicar por que isso acontece. A irritação, ela não é sobre o outro. Ela é um convite para a gente olhar para dentro. Para a gente entender as nossas expectativas, os nossos valores, as nossas feridas, os nossos limites. E, de novo, a gente aprende isso e trabalha muito isso na psicoterapia. Eu gosto muito desse desenvolvimento, desse autoconhecimento dos pacientes. É muito gostoso ver essa evolução, porque a partir do momento que eu tenho mais autoconhecimento, a partir do momento que eu sei como eu funciono, o que me irrita e o que não me irrita, eu aprendo a lidar melhor com o mundo, com as pessoas e comigo mesmo. E o exemplo que eu quero dar aqui é, por exemplo, quando você se irrita porque alguém da família fala alto demais.
Quem nunca teve, né? Ou o tio piadista, que às vezes é aquelas mesmas piadas. A gente tá chegando no final de ano, é a mesma piada do pavê. A mesma piada todo final de ano, a mesma piada quando tem os mesmos encontros de família. Então, às vezes, o outro que fala demais, né? Ou te irrita, o outro que fica te cobrando aquela lista da sociedade. Então, quando você vai fazer faculdade, que curso você vai fazer, quando você vai se formar, quando você vai namorar, quando você vai casar, e quando você casa, quando você vai ter o primeiro filho, quando você tem o primeiro filho, quando você vai ter o segundo. Então, às vezes, a família acaba cobrando essas questões da sociedade e isso te gera uma irritação. Até porque você não está seguindo esse padrão, você não está fazendo esse checklist. Às vezes você está vivendo outras coisas que te faz muito feliz do que ficar ali preenchendo o checklist que a sociedade ou a família impõe. Então, no fundo, quando a gente se irrita, por exemplo, quando alguém fala alto demais ou quando tem algum comportamento que você não curte, é sobre a sua dificuldade, às vezes, de se colocar também limites e de proteger o seu espaço, né? Às vezes, de até pedir educadamente. Dá para falar mais baixinho? Às vezes está todo mundo num tom e vem alguém e aumenta aquele volume da voz, né? Então, às vezes a gente também tem muita dificuldade de pôr limites. E eu sempre falo no consultório que limites é uma risca de giz que vai se apagar, as pessoas vão pisar e a gente tem que refazer essa lista. E eu percebo uma dificuldade das pessoas em pôr limites, em impor regras e de, mas eu tenho medo que o outro vai ficar chateado, o outro não vai gostar, o outro vai me abandonar, o outro vai me rejeitar. A gente precisa pôr limites. A gente precisa se respeitar. E se eu falei 20 vezes, 20 é muito, tá? Mas se eu falei 2, 3 vezes e a pessoa continua me desrespeitando naquilo que eu já falei, que aquilo me incomoda muito, que aquilo é muito difícil para mim lidar, eu preciso rever se essa amizade, se esse familiar, se esse relacionamento é interessante. Eu preciso ver se isso realmente me faz bem. Não é que eu tô esperando que o outro mude. Mas às vezes a gente sinaliza, olha, fulano, você fala alto demais. Não é legal, me incomoda, né? Ou às vezes eu tô com dor de cabeça. E toda vez que eu tô com dor de cabeça, que eu sinalizo que eu tô com dor de cabeça, o outro parece que faz pra pirraçar. E aí ele fica falando alto, fica me incomodando. Então é um desrespeito. Não é que o outro tem que mudar para me agradar, mas eu já pedi para ele, para que ele não faça isso. Ele sabe que eu tô com dor de cabeça e ele tá ali me irritando, me provocando. Será que eu preciso permanecer nessa relação, nessa amizade, seja lá o que for? Ou também quando você se irrita porque o parceiro é esquecido, ou a parceira é esquecida, ou o amigo é esquecido, né? Talvez lá dentro de você existe também uma autocrítica muito rígida que não permite errar e que o outro tem que ser extremamente ali em cima. Ele tem que fazer exatamente o que você acredita que é o certo, do seu jeito, do seu horário. A Dilmara está falando que alguns afastamentos são saudáveis, alguns afastamentos são necessários. A gente precisa entender qual é o limite. Tem uma história que fala que no frio os porcos espinhos, eles se abraçam para poder se aquecer. Mas eles entendiam que se eles se abraçassem muito, o espinho de um ia machucar o espinho do outro. E aí, se eles não se abraçam, eles morrem de frio, digamos assim. E o que eles entenderam? Que eles podem se abraçar para não morrer de frio, para não sentir frio, mas num limite que o espinho de um não machuca o outro. Isso é limite. Não é deixar de abraçar, é abraçar dentro do nosso limite, do meu e do seu. Então, é muito interessante isso. E quando você se irrita, por exemplo, porque uma amiga sempre está atrasada, o que isso toca na sua ferida? O que isso fala também de você? Será que é uma ferida antiga da infância? Né? Será que você não se sente importante e valorizada? O que eu falo sobre pontualidade? Nem todo mundo concorda com isso e tá tudo certo. Não vamos discutir por isso. Quando a gente marca um encontro, quando a gente marca um restaurante, uma festa, outro dia eu vi um vídeo, nossa, eu tô até lembrando disso. Eu vi um vídeo que a moça marcou um almoço e era 9h30 da noite e tinha gente chegando no almoço dela. Para mim, Cissa Geller, Silvana Souza de Sá, vamos fazer o nome completo, acredito que é um desrespeito, nem acho, é um desrespeito. Então, quando você combina algo com alguém, você deixa essa pessoa meia hora, 1 hora esperando, é um desrespeito. Você está dizendo para essa pessoa que você não a valoriza. Você pode falar
para a pessoa o quanto que isso te incomoda. E claro, tem exceções. A pessoa estava vindo, houve um acidente, ela ficou parada no trânsito, é uma coisa. E ela te mandou mensagem, ela te avisou, ó, fulano, tô no trânsito, olha, né, aconteceu um acidente, eu saí de casa cedo, mas eu tô no trânsito. É diferente. Agora, se aquela pessoa sempre chega atrasada e te deixa esperando meia hora, uma hora, não te dá satisfação, eu honestamente vou embora. O ansioso vai achar que a pessoa morreu, que ela foi atropelada, que ela passou mal, ela vai imaginar 1000 tragédias, 1000 catástrofes, porque nós ansiosos, e a grande maioria vai imaginar isso. Mas é uma falta de respeito, e talvez isso também fala da tua infância, quando você é uma pessoa muito pontual e quando você percebe que a pessoa não te dá satisfação ou sempre te deixa esperando, você não se sente importante ou valorizada. Já ouvi várias histórias das pessoas falando, não é. É um desrespeito. Se a gente combinou, né? Ou eu vou falar em eventos sociais, isso acontece bastante. Eu já vi noivas colocando em casamento, que o casamento era 5h30 lá no convite, só que na verdade o casamento era 6h30. Porque ela não queria que as pessoas chegassem no meio do casamento e ficassem entrando, passando pelos cabos, pelos fios, pela filmagem, o casamento rolando. Então, olha a situação, a pessoa tem que mentir o horário. Eu também vi uma vez uma moça dando um depoimento que ela era secretária de uma médica. A médica era muito famosa, era muito bam, e a médica sempre deixava os pacientes 1-2 horas esperando e ela ficava ali na recepção, sempre ouvindo dos pacientes, que não era um valor barato que eles pagavam, desse desrespeito da médica. E aí a recepcionista lá, assistente da médica, ela resolveu fazer diferente. Então ela marcava na agenda do paciente, por exemplo, meio-dia, mas marcava, por exemplo, para a médica que era 11h30, que era 11 horas. Então, mesmo ela estando 1 hora atrasada, ela atendia o paciente no horário. Olha que nível, né? Olha que nível que a gente chega. Ela está meio que tentando ali driblar o sistema para que ela também escute menos reclamações. E o quanto que é um desrespeito deixar o outro esperando. Então, se a gente combinou, né? Ou vamos imaginar uma situação, a gente combinou de ir num churrasco com os amigos e aí todo mundo já almoçou em casa. Ué, o que a gente está fazendo nesse churrasco? O churrasco não era para comer, para socializar, para a gente dar risada, comer carne, salada, sei lá o que for. Então, o quanto que, às vezes, esse desrespeito vai te irritar. E aí você precisa verbalizar. Eu estou chateada com você, isso me magoou, você sempre chega atrasado, ou você sempre chega atrasada. E se mesmo assim o outro continuar fazendo, eu preciso reaver essa amizade, se vale a pena ou não. Na questão da esfera profissional. A irritação, por exemplo, com aquele colega que não entrega o trabalho no prazo e muitas vezes você depende dele. Pode ser que também tenha a ver aí uma dificuldade sua de delegar, de cobrar, de confiar, de averiguar. Olha quantos verbos aí. Muitas vezes você não cobra porque você fica com medo de que o outro vai pensar a seu respeito, que o outro vai ficar chateado. E aquilo também te gera uma irritação muito grande. Eu preciso sentar, eu preciso conversar com essa pessoa, né? De dizer os prazos para ela. Eu preciso deixar claro que não está sendo legal. A gente está sempre entregando coisas atrasadas, que o cliente, a gente cria uma imagem ruim para o cliente, de desorganização, de falta de compromisso. Então, o quanto que essa irritação também fala, às vezes, da minha falta de comportamento, às vezes, de sinalizar isso, ou até de cobrar, de organizar melhor esta forma de abordar aí o cliente, né? O cliente não, o colega. E, por exemplo, às vezes a irritação com o chefe controlador. O que às vezes pode estar falando aí para você, sem você perceber? Talvez você tenha uma necessidade de ter mais autonomia, mais liberdade, e você acaba também tendo dificuldade de se comunicar com esse chefe, e ele impõe tudo do jeito dele. Ele também tem lá as questões dele para trabalhar, como eu costumo dizer, mas o quanto que você também não está sendo assertivo, o quanto que você também não está se impondo, o quanto que você não está verbalizando. Né? Então, o quanto que essa irritação com o chefe também fala de nós. E, de novo, gente, o outro não tem que mudar para me agradar. Isso não funciona. Ou a irritação com uma, por exemplo, equipe desorganizada.
pode também refletir, às vezes, a sua rigidez interna, a necessidade de controlar tudo, a dificuldade, de fato, de gerenciar, né? A dificuldade de liderar. É algo para a gente pensar o quanto que a irritação também tem a ver com comportamentos que eu preciso desenvolver, que eu preciso mudar. E, de novo, onde eu vou aprender isso? Na psicoterapia. Eu vou começar a ter percepção do que eu preciso fazer aí de diferente. Olha que interessante. E aí, o que a gente pode pensar? Como que eu vou abordar as pessoas, né? Eu vou dizer, olha, quando você faz isso, eu me sinto de tal forma. Posso te pedir para não fazer mais desse jeito? Então, todas as vezes que a gente combina de sair e você chega atrasada, eu me sinto mal, eu me sinto desvalorizada, me sinto que eu não sou importante. Posso te pedir para você começar a cumprir o horário? E se você percebe que é muito difícil, como que a gente pode contornar essa situação? Esse é um exemplo. Ou, numa outra situação, eu prefiro que você fale mais baixo, porque isso me ajuda quando eu estou com enxaqueca. Eu já estou com enxaqueca, e você fica falando alto, ou coloca música alta, ou fica lá vendo seus vídeos da internet super alto, quanto que isso me incomoda, porque eu estou com enxaqueca. Então, eu sempre preciso falar para a pessoa como eu me sinto, como o comportamento dela faz eu me sentir. E muitas vezes o outro, que às vezes é mais irritado, agressivo também, muitas vezes ele vai te invalidar, ele não vai conseguir ouvir isso. Ele vai achar que você está querendo mandar nele, que você está querendo impor nela as suas condições. E às vezes a pessoa ela não consegue ter esse olhar de quanto que aquilo te faz mal também. É algo para a gente pensar. Ou, agora não é um bom momento para mim. Podemos falar disso depois. Se você percebe que você está muito mexido, ou que você pode ofender, ou você pode ficar mais irritado ainda e dizer, olha, agora não é um bom momento, eu preciso organizar aqui as ideias, eu preciso dar uma acalmada para que a gente possa conversar sobre isso. É algo para a gente entender como a gente vai verbalizar isso para o outro, porque eu também não tenho que ofender, eu não tenho que diminuir o outro para lidar com a minha irritação, que eu acho que é causada por ele, mas não é. E aí, como é que a gente vai trabalhar essa irritação? Gente, fica comigo que agora é a cereja do bolo do que eu vou explicar para vocês. E logo depois que eu falar dessa, como a gente vai trabalhar a irritação, a causa dela na nossa infância. Como é que surge a dificuldade de ter autocontrole na irritação? Então, como é que a gente vai trabalhar com essa irritação? Muitas vezes essa irritação ela também está ligada a medo, a frustração, a insegurança, alguma ferida ali emocional. Como é que a gente vai aprender a trabalhar isso, a ter autocontrole? Não é reprimir, ou não é engolir. Eu engoli, eu tô fingindo que não é comigo. Não funciona. A gente precisa compreender qual que é, como é que a gente vai aí ter essa percepção, tá? Não é dinheiro, não. Como é que eu vou ter essa percepção? Reconhecer a irritação sem julgar. Como é que eu percebo que eu estou irritada? Será que eu percebo ou eu só percebo quando eu já explodi, quando eu já chutei o pau da barraca, já falei um monte, já me estressei, já fui agressivo, já perdi a razão muitas vezes? Então, será que você consegue reconhecer quando você está irritado ou quando você está irritada? E aí a gente precisa parar um segundo, às vezes até contar até 10, respirar e entender, tá? Eu tô irritado. Eu preciso nomear. E às vezes isso é difícil. Esse processo acontece muito mais fácil, não é tão simples assim. Na psicoterapia, você começa a perceber o que eu estou sentindo. O que eu estou pensando? Como é que eu estou me comportando? Qual é a reação física do meu corpo? A gente chama isso, eu fiz aqui bem resumidamente, de RPD na psicoterapia, na terapia cognitivo-comportamental. O que é um RPD? Registros de pensamentos disfuncionais. E aí, geralmente vem uma emoção, estou irritado. O que será que aconteceu? Teve uma situação que me irritou? Teve uma situação, um atraso do meu amigo me irritou. O que eu estou sentindo? Raiva, frustração, desrespeito. E o que eu estou sentindo no meu corpo? Qual que é a minha reação física? Estou tremendo. Estou com vontade de chutar o pau da barraca, de falar um monte para a pessoa. Quando a gente faz esse scan, quando a gente faz essa percepção,
A gente começa a entender o que eu estou sentindo. Isso não é só com a irritação, com a ansiedade, com a tristeza, com o nervosismo, com a raiva, com qualquer outra emoção. Então, quando a gente faz aí um RPD, a gente começa a pôr o pé no chão e validar. Estou irritado. E aí eu não tenho que também, muitas vezes, justificar. Foi por causa de fulano, foi por causa do atraso da minha amiga. Eu não tenho que ficar dando essa justificação. Eu preciso entender o que internamente está acontecendo comigo. Só o ato de você reconhecer que você já está irritado por alguma coisa já é o primeiro passo para a gente ter aí autocontrole. É o primeiro passo. Não só irritado, ansioso, nervoso, com raiva, triste, chateado, frustrado. Então, quando você reconhece o que você está sentindo, é o primeiro passo. E aí a gente também precisa entender o que causou essa irritação. Por que eu tô irritado? Foi o comportamento do outro? Foi a minha expectativa? Eu criei uma expectativa em relação à situação e ela não se concretizou, ela não aconteceu como eu imaginava, né? Fui desrespeitada? Fui invalidada? Estou me sentindo inferior? Fui ignorada? Fui contrariado? Muitas vezes, quando a gente contraria o outro, quando a gente pensa diferente do outro, o outro fica irritado com a gente e ele fala, estou sendo grosseiro com você porque você me irritou, porque você não concorda, você não pensa como eu penso, né? Você está olhando diferente. Então, eu sempre preciso entender. E aí, eu também preciso avaliar o que eu não aguento ver no outro, que aquilo me incomoda, aquilo me irrita e é algo que eu preciso minimamente olhar para mim, para ver se eu tenho o mesmo comportamento. Se eu tenho o mesmo comportamento ou comportamento parecido. Ou às vezes até o contrário. Às vezes eu sou tão extremamente pontual que só o fato do outro se atrasar 5 minutos já me irrita. Mas será que eu preciso ser tão rígida na pontualidade? Será que eu preciso ser tão rígido? Então pense sobre isso, né? E aí a gente precisa sempre observar o espelho. Por que a gente precisa observar o espelho? Porque o espelho, ele vai me mostrar o que me irrita. Por exemplo, você fica irritado com alguém que reclama demais. Será que você também reclama? Ou será que você reclama de menos e você aceita tudo? Olha que interessante. Às vezes pode ser o contrário. Será que talvez você se sente muito forte, você quer dar conta de tudo, e quando você vê o outro, às vezes, com as dificuldades dele, porque cada um tem o seu parâmetro, isso também te irrita? O outro, porque eu ajo assim, o outro tem que agir. Porque eu reajo assim, o outro tem que agir. Não tem que nada. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas experiências. Por exemplo, se você fica muito irritado com quem atrasa, será que eu preciso ter tanta irritação por causa de um atraso? É claro que se não é um atraso de 1 hora, gente, vamos combinar. Já falei um pouco disso mais lá no início dessa live. Então, será que eu preciso ser tão rígido? Será que o outro tem que andar ali na risca? Será que o outro tem que estar ali impecável? Porque senão eu já me irrito, eu já explodo, já estou agressivo. É algo para a gente entender. Como é que você lida com isso? Será que você às vezes fica irritado com o outro que fala muito alto porque você conviveu com pais que gritavam muito e isso já te desperta aquele mal-estar da tua infância? Não sei, é algo para pensar. Bora pensar sobre isso. Então, quando você percebe o espelho, o que te irrita, o incômodo, você vai começar a ter mais autoconhecimento, começa a perceber como você funciona melhor ou não. E o quanto que você pode aprender a ter jogo de cintura para lidar com aquilo. A gente precisa também, muitas vezes, expressar o que a gente sente de forma assertiva, sem invalidar. O que é invalidar o outro? É xingar, é humilhar, depreciar, dizer coisas para humilhar a pessoa, para rebaixar aquela pessoa, para que ela se sinta realmente humilhada. A gente não deve fazer isso. Mas eu preciso entender que a comunicação assertiva, ela vai me ajudar muito nessa questão da irritação. Quando você entende isso, você vai verbalizar para o outro. Quando isso acontece, eu me sinto desrespeitado. Quando você faz tal coisa, eu me sinto invalidado. Isso acontece muitas vezes também quando o pai e a mãe pensam diferente na criação do filho. Então, o pai diz sim, a mãe diz não, e aí fica um invalidando o outro. E aí gera um desrespeito, porque às vezes, por mais que eu não concorde com a posição do outro, com a decisão,
a gente precisa ter um alinhamento. Por mais que o outro não concorde com a minha decisão, a gente precisa ter um alinhamento, porque senão fica um desautorizando o outro. Olha que situação. Ou prefiro que a gente combine antes. Às vezes a gente... eu vou falar sobre isso, adoro. Isso acontece muito nos relacionamentos, em geral. As pessoas não combinam as coisas. Eu combino na minha cabeça. E não avisei, não verbalizei, não falei nada. E fico irritada porque o outro mudou os planos. Mas a gente não tinha combinado. Isso é um ponto. Outro ponto é quando a gente combina e tem pessoas que têm dificuldade de cumprir combinados. Porque elas estão sempre mudando de ideia o tempo todo, estão mudando de coisa. E é muito engraçado isso, porque isso vai gerar irritação, desentendimento. Eu tô falando engraçado, mas não é não. Então, a dificuldade das pessoas fazerem combinados é real, é grande. Isso gera desentendimento, isso gera irritação. Então, a gente combinou de se encontrar no lugar, a pessoa está no outro ponto da cidade. Mas a gente não tinha combinado em outro lugar? Mas eu decidi vir para cá. Você decidiu e não comunicou, não falou, por que você mudou de ideia? Olha como é a situação. A gente combinou de ir para a praia. Aí a pessoa muda o passeio, vamos para o sítio, vamos para o campo, vamos para o frio, e eu não tenho roupa adequada para aquilo. Isso vai me irritar. Então, o quanto que as pessoas têm dificuldade de combinar e muitas vezes também dificuldade de cumprir com o combinado. Isso também vai gerar irritação. E eu preciso verbalizar. A gente tem que combinar e, de fato, cumprir o combinado. E se você for descombinar, você precisa avisar, para ver se eu vou querer a sua opção. Entende isso? E quando você entende que você está muito irritado, está muito nervoso, está muito chateado, muito magoado, você precisa dizer, eu preciso relaxar, eu preciso colocar a cabeça no lugar, não dá para a gente conversar agora, eu preciso de um tempo, de um momento. Respeita o tempo do outro. E que o outro também respeite o seu tempo. Olha, agora não dá. Já pedi para você dar um tempo. Preciso de um tempo para respirar, para me acalmar. E a gente também precisa aprender a regulação emocional, que é aquilo que muitas vezes a gente não aprende na infância, né? A gente não aprende em casa. Às vezes a sua mãe tá triste, ou o seu pai tá nervoso, e você questiona, e aí a sua mãe fala, não, tô bem, tô feliz, e começa a sorrir. E você não sabe se é felicidade, se é alegria, se é tristeza, se é dor, se é raiva. Então, a regulação emocional é poder respirar, contar até 10, se acalmar, ter o autocontrole e não agir no impulso. Essa é o poder, às vezes, meditar, dar uma caminhada, sempre falo, vai dar uma volta no quarteirão, você percebe que você está soltando fogo pelas ventas. E, acima de tudo, além de tudo, também fazer a psicoterapia, que vai te ajudar muito. Ou, muitas vezes, quando você está muito irritado ou com muita raiva, você precisa descarregar essa energia, como se você estivesse ali com uma energia muito potente, e se você não descarregar, você vai fazer alguma besteira. Então, ir para uma corrida, ir caminhar, fazer alguma situação que você vai despender dessa energia, porque senão vai dar BO, tá? Vai dar BO. E aí, vamos falar agora, para finalizar essa live, o que não foi aprendido na infância, né? O que aconteceu na nossa infância, o que faltou na nossa infância, que a gente traz para a vida adulta essa dificuldade de lidar com a irritação, e essa irritação muitas vezes é ter constante. Tem pessoas que são extremamente irritadas o tempo todo e é sempre o outro que provoca ela nunca é responsável pela irritação. A falta do desenvolvimento emocional, a falta de aprender sobre emoções é algo que eu trabalho muito no consultório com os pacientes. A falta de não ter esse desenvolvimento vai atrapalhar aí nesse equilíbrio, no autocontrole, para a gente não perder a cabeça na irritação. E não é frescura, tá? Essa falta de autocontrole não é frescura, ela é real e ela não foi aprendida. É um padrão que, na verdade, foi aprendido assim. Muitas vezes as pessoas que agem no impulso, que está o tempo todo irritada, elas aprenderam a ser assim na infância e não foi ensinado para elas reagir de uma outra forma diferente. Então, você às vezes não aprendeu a nomear as suas emoções, o que você estava sentindo. É mais ou menos assim. Às vezes você sentia, e não é emoção, tá? O que eu vou falar agora. Às vezes você sentia muita azia após o almoço, o jantar, e era uma dor aqui, era um incômodo, mas você nem conseguia dizer que aquilo era uma dor, nem que era um incômodo, nem que você estava com aquele mal-estar aqui. E você passou muitos anos com aquilo, e quando você cresceu, ficou adulto, você entendeu que aquilo era azia e que tinha remédio, que tinha tratamento, que tinha médico. Mas levou muitos anos para você poder entender que aquilo de fato era azia e te incomodava. Então, quando a gente não aprende a nomear as emoções, fica difícil entender o que eu estou sentindo.
Por isso que eu falei do RPD mais aqui na frente na live, né? Mais lá para trás eu falei sobre RPD. O que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que aconteceu, como eu estou me comportando, qual é a reação física do meu corpo. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de nomear emoções porque a gente não aprendeu a entender qual era cada emoção. Dica aqui para quem ainda não assistiu Divertidamente 1 e 2, super vale a pena. O 2 está fantástico, por sinal, e ele dá esse olharzinho um pouquinho das emoções, o que é alegria, o que é tristeza. Não dá para ficar só alegre o tempo todo, nem só triste, mas que cada emoção faz parte da nossa vida e a gente precisa aprender a conviver com elas, né? A conviver com elas em paz. Então, se você escutava na sua infância, engole o choro, para de drama, isso é frescura, você não tem motivo para ficar bravo, irritado. Muitas vezes você não aprendeu a lidar com as emoções, porque quando você estava se expressando, foi dito para você, ó, se cala, sossega aí, fica quieto. Olha que coisa. Então a gente precisa entender o que a gente sente. Então, quando o adulto ele não reconhece o que ele sente, ele não vai saber diferenciar o que é tristeza, da raiva, medo, de irritação. E a irritação, ela se torna a única linguagem dela. Então, ela vai se sentir irritada e ela vai agir, às vezes, no impulso. Olha que interessante. Faz sentido isso para vocês? Espero que sim. Quando criança, você não aprendeu a lidar com a frustração. Quando você não aprendeu a lidar com não. Quando você talvez sempre teve tudo que você queria. E quando você vem para a vida adulta vai te dizer não. O chefe, os colegas, o relacionamento. Imagine, seus pais nunca te disseram não. E aí você está namorando, a namorada termina com você, e aí a sua mãe vai lá e obriga ela a ficar com você, porque ela não quer que você fique triste. Ou o contrário, né? O seu pai vai lá e obriga o seu namorado a ficar com você, mesmo ele não gostando mais de você, ele já está em outra, mas para que você não fique triste e frustrado, seu pai obriga a pessoa a ficar com você. Faz sentido isso, gente? Claro que não, não faz sentido. Então, quando a gente não aprende a lidar com a frustração na infância, são crianças que não tiveram limites, ou os pais que resolveram tudo para elas, ou crianças que foram super controladas, né? Nunca ouvia não, sempre tinha tudo que queria, na hora que queria. São pessoas que vão crescer com baixa tolerância ao não. E isso vai gerar uma frustração gigante, que vai gerar uma irritação. Sim ou não? Faz sentido isso para vocês? Então elas acreditam que tudo tem que ser do jeito dela, que o outro tem que mudar para me agradar, que o outro tem que fazer coisas para eu não me irritar. Então, quando você não tem tolerância ao não, quando você na infância acha que tudo é possível, que tudo tem que ser do jeito que você quer, na hora que você quer, porque seus pais faziam isso com você, você vai crescer um adulto com baixa resistência à frustração. Olha que interessante. Então, quando a realidade adulta aparece, colegas diferentes, opiniões contrárias, atrasos, imprevistos, vem a irritação, porque o mundo não gira em torno da tua vontade, em torno do teu umbigo. Olha que coisa. Então, se você não aprendeu a se frustrar, a lidar com a frustração, a ter jogo de cintura, você vai ter problema aí na sua vida adulta com a irritação, com certeza. Ou se você não se sentiu ouvido, ouvida, visto, né, validado. Quando a criança ela não é escutada, ela aprende que precisa gritar emocionalmente. Aquelas pessoas que também muitas vezes falam alto, que querem gritar, muitas vezes é por isso, porque ela quer ser ouvida e ela não se sentiu ouvida no ambiente que ela convivia. Na vida adulta, isso vai se manifestar como impaciência, reatividade, dificuldade de diálogo. Então, olha que coisa, o quanto que a infância ela nos permite ter mais jogo de cintura e ferramentas para lidar com a vida adulta. E se a gente não teve essas ferramentas, a gente vai ter mais dificuldades aí em relação à vida adulta. Então, a irritação, ela muitas vezes é uma forma inconsciente de dizer, olha para mim, eu tô aqui, eu me importo, eu sou importante, você não está me vendo, me ouvindo. Ou quando você não aprendeu a colocar limites saudáveis. Se na infância os limites eles foram rígidos demais, né? Muito autoritarismo, ou se eles foram frouxos demais, muita negligência, o adulto ele vai crescer confuso entre ceder demais e explodir. É sempre 880. Conhece essa frase, né? E quando ele não aprendeu a se responsabilizar pelos próprios sentimentos. Olha que interessante, né? Então, quando ele não aprendeu a se responsabilizar pelos próprios sentimentos,
a gente cresce com a ideia de que o outro me faz sentir assim, ou que o outro é responsável pela minha tristeza, o outro é responsável pela minha irritação, o outro é responsável pela minha felicidade. Eu não estou tendo autorresponsabilidade, inclusive emocional. Ou quando você também não desenvolveu empatia na infância. As crianças que crescem em ambientes frios, críticos demais, competitivos, elas vão ter dificuldade de se colocar no lugar do outro. O quanto que elas não vão conseguir compreender as dificuldades, a história do outro. E isso vai gerar aí muita irritação. É isso, gente. Querem fazer mais perguntas, dúvidas e afins? Este é o momento. E se você ainda não conhece o meu e-book gratuito sobre os 7 segredos das famílias fortes, eu vou mostrar para vocês, ó, tá abrindo aqui o Kindle. Clica no link da minha bio e baixa o e-book 7 segredos das famílias fortes. Cissa, mas eu já sou adulto, eu não tenho filho. O que esse e-book vai me ajudar? Ele vai te dar 7 comportamentos que, se você não teve na tua infância e você tem dificuldade de lidar com eles na vida adulta, você pode começar a trabalhar eles agora. Então, esse e-book, link na bio, baixem lá, 7 segredos das famílias fortes. Ó, vou tirar aqui a luz, porque tá fazendo reflexo, né? Dúvidas e perguntas, sim ou não, gente, sobre irritação. Vocês ficam irritados com o comportamento do outro, vocês esperam que o outro mude para que vocês não se irritem mais. Responda aí para mim, sim ou não. Pergunta 1, se vocês ficam irritados com o comportamento do outro, sim ou não. Coloquem aí no comentário. Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Se você espera que o outro mude para não te irritar, sim ou não? Sem perguntas, Gilmara. A Náucia está dizendo que vai baixar. Baixa mesmo, o e-book está muito gostoso, sou suspeita para falar. São 7 segredos que, se você não teve na infância, você pode trabalhar eles na sua vida adulta. E se você tem filhos, sobrinhos, se você cuida de crianças ou lida com crianças, você pode começar também a trabalhar isso com elas, para que elas não sofram aí com essa questão da irritação na vida adulta. A Dilmara tá falando que ela se irrita com coisa errada. Bora mudar isso, né? Bora. Isso. Às vezes a náusea, eu acho que é náusea, né? Ela também se irrita. Gente, perguntas, dúvidas e afins. Quero agradecer a participação de vocês aqui, terem ouvido o que eu estou disposta a compartilhar. Espero que esse tema tenha ajudado. É um tema muito recorrente no consultório. Eu escuto muito isso, dessa espera que o outro mude para não me irritar. E desse olhar de que o outro é o culpado da minha irritação. Não é. Não é. Aprendam isso comigo. A live fica no ar por 24 horas. Se você não pegou ela do começo, assista aqui no Instagram e depois ela sai do ar. Beijocas. Até terça que vem.